Fala meu parceiro, seja bem-vindo a essa aula e hoje eu vou ensinar pra vocês como você pode fazer com que alguém que não gosta de você comece a gostar de você ou se interessar por você. Sim, isso é possível e eu vou ensinar pra vocês um conteúdo baseado em ciências sociais e estudos psicológicos, tá? E também um pouquinho de manipulação. Então assiste essa aula até o final porque eu não sei quanto tempo vai ficar disponível. Esse conteúdo aqui pode ser extremamente útil se você é feio, tímido, inseguro, não sabe conversar, ou se você fica muito na friend zone, não sabe como despertar a atração das outras pessoas em você, ou então você não tem bons resultados em ambiente de festas, baladas, rolês, quando você vai pra encontros com seus amigos, você nunca consegue ficar com as garotas. Esse vídeo é pra você, você precisa aprender o que eu vou ensinar aqui. E caso você não me conheça, meu nome é Rafael Albano, sou conhecido na internet como Nerd Sedutor, um dos maiores especialistas em sedução e comportamento masculino. Já escrevi vários livros, já dei palestra, consultorias, tenho mais de 30 mil alunos, dou entrevista pra TV, rádio, jornal, enfim. E esse conteúdo que eu vou te passar aqui, cara, vai transformar os teus resultados se você confiar e se você aplicar. Então, sem enrolação, bora começar. Primeira coisa que vocês precisam entender é que atração é igual a valor. Quando uma pessoa enxerga valor em você, ela se sente atraída por você. Ninguém vai sentir atração por você porque você pediu pra ficar com ela, ou ninguém vai sentir atração por você por pena. As pessoas vão sentir atração quando elas enxergarem que existe valor em você. Então anota isso, atração é igual a valor. Vou te dar um exemplo, sabe quando você vê uma garota bonita e gostosa? Então, você vê valor nela por conta da aparência e você fica imediatamente com vontade de ficar com ela, certo? Pra você não importa se ela é pobre, não importa se ela tem chulé, não importa qualquer outra, sei lá, defeito que ela tenha, porque você já viu o valor nela e você sentiu atração, você sentiu interesse em ficar com ela. A mesma coisa acontece com as mulheres. Quando as mulheres enxergam um cara bonito, elas se sentem automaticamente atraídas, ou pode ser que elas vejam um cara que tem bom status, sei lá, um cara que é famoso, ou um cara que tem muita grana, elas automaticamente vão sentir atração por aquele cara porque elas percebem que essas características estão associadas ao valor. Só que tem um detalhe, se você é feio, se você não é famoso e se você não tem grana, como você pode gerar valor para as outras pessoas? E aí entra um detalhe muito importante. Por quê? Porque o valor, ele não precisa existir, ele precisa ser percebido pela outra pessoa. Então, por exemplo, se você é feio, mas você se arruma bem, você mantém um corte de cabelo, uma barba legal e você tá lá disponível num ambiente de festa, mesmo você não sendo o cara mais bonito, você pode causar uma percepção de valor, ou seja, uma percepção de que você é um cara bonito, e isso pode despertar atração em alguém. E se tratando de mulheres, é muito mais fácil despertar atração. Por quê? Porque mulheres valorizam muito menos a aparência do que nós homens. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso você já ficou com uma gorda feia só porque ela era engraçada? Provavelmente não, né? Mas eu te garanto que você já viu uma garota ficando com um cara feio simplesmente porque ele era engraçado. Aí que tá o segredo. Ela percebeu o valor no bom humor daquele cara. Então nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 3 formas que você pode facilmente despertar atração através de coisas que qualquer um pode fazer e que você não sabia. A primeira delas é provocação. A psicologia humana explica que nós seres humanos gostamos muito de ser provocados. Principalmente se você estiver interagindo com pessoas que são competitivas, elas vão adorar serem provocadas. E eu tenho uma história muito interessante com relação a isso. Quando eu tava no terceirão, eu fui numa festa com vários colegas meus. E essa festa em específico era uma festa temática, festa junina. E nessa festa a gente começou a dançar forró com as meninas. E eu, modéstia à parte, era um cara que eu sabia dançar bem. Então eu consegui tirar algumas meninas pra dançar, até que eu fui dançar com uma menina chamada Maria. A Maria era uma das maiores patricinhas da sala, daquele tipo que não dá bola pra ninguém. Obviamente que todos os caras da sala eram afim de ficar com ela porque ela era muito bonita, mas, como eu disse, ela era do tipo que não dava bola pra ninguém, muito menos pra mim. Ainda mais que no terceirão ali eu era magricelo, meio dentuço, todo desengonçado, mas eu tinha algo de bom, eu sabia dançar. E na minha sala eram apenas alguns rapazes que sabiam dançar, então a gente teve que ficar revezando entre as meninas, até que chegou a minha vez de dançar com a Maria. E aí quando eu comecei a dançar com ela, eu percebi que ela não sabia dançar muito bem. E eu decidi chegar no ouvido dela e falar assim: poxa, achei que você dançava melhor. Cara, vocês não acreditam, pra que eu fiz aquilo? Ela simplesmente me empurrou e disse que não ia dançar mais comigo. Agora para e pensa comigo, a Maria, uma patricinha que tá acostumada a receber validação de todos os caras, de uma hora pra outra ela é rebaixada como a garota que não sabe dançar, ainda mais na frente de todas as amigas. Por mais escroto que possa parecer o que eu fiz, de certa forma aquilo aumentou o meu valor perante a ela, porque tecnicamente eu era o cara que sabia dançar e ela a garota que não sabia dançar. Aí eu educadamente fui até ela, cheguei no ouvido dela e falei: não, mas calma aí, eu posso te ensinar. E puxei ela pra dançar de novo. Agora eu pergunto pra vocês, quem vocês acham que ficou com a Maria no final da noite?
O nome da estratégia que eu utilizei é puxa e empurra. É quando você faz uma provocação, uma zoeira e depois você alivia. Quando você provoca alguém, você faz aquela pessoa perceber a sua existência. Imagina você provocar alguém que tem alto status social ou que é famosinho. A pessoa automaticamente vai pensar que você também tem valor, porque você tá ousando desafiar e provocar ela. E esse é apenas o primeiro exemplo de como você pode gerar atração através de uma ferramenta de manipulação. A segunda forma de você gerar atração em alguém é através do investimento daquela pessoa em você. Nós seres humanos temos uma dificuldade de abandonar aquilo que estamos investindo. Por exemplo, se eu pego um livro para ler e leio 90% do livro, a tendência é que eu leia os outros 10% e finalize o livro. Ou então, se você está jogando um jogo de videogame e você já passou mais da metade, é muito provável que você queira jogar o jogo até terminar ele. Isso porque você já investiu muito tempo lendo o livro, jogando o jogo, para desistir assim do nada. A mesma coisa acontece nas relações humanas. Se você fizer uma garota investir o tempo dela, a atenção dela, os sentimentos dela em você, automaticamente ela vai se sentir refém da sua presença. E você consegue fazer isso facilmente sendo uma pessoa bom de papo. Imagina que você tem a habilidade de puxar conversas, de manter uma conexão através de um bom papo, de fazer as perguntas certas e fazer com que a garota se abra para você e converse muito com você. Você pode literalmente transformar aquela garota e fazer ela ficar viciada na sua conversa porque você é o cara que sabe conversar bem. É assim que você vê algumas garotas bonitas com alguns caras feios. Por quê? Porque eles são bons de papo. Eu sempre digo que as palavras são condutores da emoção. Se você colocar as palavras certas durante uma conversa com uma garota, meu amigo, você vai facilitar muito o seu jogo. Ou então, se você tiver bom humor e fazer a garota rir durante uma conversa, cara, é como dizem, fazer uma garota sorrir é meio caminho andado. E isso pode ser feito inclusive pela internet, tá? Eu tenho alguns alunos meus que eu ensinei algumas iscas e algumas estratégias para eles puxarem conversa pela internet. E aí eles começaram a fluir tão naturalmente a conversa com as garotas pela internet, a ponto das garotas começarem a elogiar o papo deles. Nossa, eu nunca conversei tanto tempo com alguém, a sua conversa flui de maneira natural, é tão divertido conversar com você. Pronto. Quando você faz isso, a garota tá investindo o tempo dela em você e, cara, a partir daí são portas abertas para você fazer o que você quiser com a garota. Bom, e a terceira forma de você gerar atração em alguém é através de você demonstrar o seu valor, mas de maneira oculta. Presta atenção. Lembra que eu falei que um cara bonito ou um cara rico pode gerar atração? Sim, isso é verdade. Porém, se você for muito bonito e exibido, ou se você ficar se gabando pela riqueza, cara, é muito provável que você afaste as mulheres. Isso porque a mulherada não gosta de cara que fica se exibindo ou se gabando. O valor, que é o requisito para gerar atração, precisa ser percebido pelas mulheres. Por isso você precisa fazer isso de maneira oculta. Basicamente, ela tem que perceber que você tem qualidades. Não adianta você falar que você tem qualidades, entendeu? E como que você faz para você subcomunicar valor de maneira oculta? Através de gatilhos mentais. Gatilhos mentais são ferramentas onde você insere informações no subconsciente das mulheres através das coisas que você fala. Vou te dar um exemplo. Quando você chega para uma garota, por exemplo, e fala o seguinte: olha, nossa conversa tá incrível, mas eu preciso ir porque eu tenho que resolver algumas coisas da minha empresa. Você tá ativando o gatilho mental da escassez e você tá subcomunicando para ela de que você é um cara responsável e dono de uma empresa. Olha quanto valor você subcomunicou para ela apenas falando uma frase. Ou então, quando você faz um convite para sair, ao invés de você simplesmente chegar para ela e falar qual que é o rolê que você escolheu, o restaurante ou a balada, enfim, você simplesmente faz uma surpresa e usa o gatilho mental da antecipação para fazer ela imaginar que vocês vão ter um encontro incrível e que ela não perde por esperar. Você ainda tá ativando até uma surpresa. Gatilhos mentais é uma ferramenta tão poderosa que é usado na mídia, é usado na venda, é usado nos marketings, é usado na política e você pode usar também na paquera para você aumentar a percepção de valor das mulheres com relação a você. Agora, quer saber a verdade? A verdade é que 99% dos caras não sabem que isso existe. E muito menos como usar isso com eficiência. Sabe por quê? Porque a maioria dos caras não valoriza o conhecimento. A maioria dos caras nem assistiu o vídeo até agora. E sabe outra coisa que desperta a atração das mulheres? Você ser diferente dos outros caras. Quando você sabe todas as ferramentas para gerar atração, quando você manda bem no papo, quando você sabe usar gatilhos mentais, fazer provocações, fazer desafios, cara, você simplesmente domina o jogo. E pode ter certeza que você vai fazer assim e vai ter um monte de mulher querendo ficar com você. O conteúdo que eu te passei aqui é excelente, mas não é nem perto de tudo que eu posso te ensinar dentro do meu treinamento Assunto Infinito.
O treinamento Assunto Infinito é um treinamento com mais de 120 aulas, onde eu te ensino passo a passo de como você se comportar e como deve ser a sua conversa desde o oi até o momento que você tá em casa ou no motel com uma garota. Isso porque eu ensino os erros e a forma certa de conversar e também ensino 6 diferentes categorias de assunto para você mandar bem no papo e nunca ficar sem assunto quando você conversar com uma garota. Além disso, eu ensino todas as técnicas e estratégias para você gerar atração e também te ensino sobre gatilhos mentais para você subcomunicar valor mesmo se você seja um cara que não tem tantas qualidades assim. E para você que assistiu o vídeo até agora, eu vou te dar 35% de desconto nesse treinamento. Então, se você quiser conhecer mais e quiser fazer parte da minha última turma, clica no link da descrição do comentário fixado ou no botão aqui embaixo e se cadastra. Esse conteúdo já ajudou mais de 30 mil alunos e pode ajudar você também, desde que você aplique o que eu ensino ali. Além do conteúdo gravado, você vai ter acesso a grupos exclusivos do WhatsApp para tirar dúvida com os outros alunos e vai ter acesso a mentorias coletivas para tirar dúvida diretamente comigo, além de você ter acesso a atualizações durante um período de 1 ano. E para ter acesso a todo esse conteúdo, você paga menos de R$30 por mês. A verdade é uma só, você pode continuar tendo os resultados que você tem ou tentando a sorte, ou você pode investir menos de R$30 por mês e melhorar tanto a qualidade quanto a quantidade das mulheres que você se relaciona. Além do que, esse conteúdo serve muito além de apenas conquistar mulheres, ele serve para você melhorar de vez a sua comunicação em qualquer situação. Então clica no botão abaixo e garante uma vaga, porque eu quero te ver lá dentro da nossa última turma de alunos.